Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Eu vou pedir licença para ficar com o microfone na mão. Tem problema não, né? Não, porque eu estou achando um pouco baixinho, não sei se eu cresci. Quero ao mesmo tempo desejar a todos um Feliz Natal com Jesus, que é exatamente o tema ou o título da palestra de hoje. Vamos, na medida do possível, à luz da doutrina espírita e, claro, iluminado pelo próprio Cristo no seu Evangelho, refletir acerca desta que é, para nós, a mais importante data da história da humanidade. Ou, se quisermos ainda completar, o mais maravilhoso e belo nascimento da história da Terra, o nascimento de Jesus. Por isso que nós propusemos, um Feliz Natal com Jesus. Para aqueles que creem realmente no Cristo, que são verdadeiramente cristãos, o nascimento de Jesus é o nosso Natal feliz. Digo isso porque a materialidade deixou Jesus um pouco de lado. Vocês sabem disso, né? Nada contra que nós façamos as nossas celebrações materiais ou comemorações, mas não nos esqueçamos de sempre celebrar, sobretudo espiritualmente ou emocionalmente, o aniversário daquele que é o ser mais importante da nossa vida. Tanto é que Guaraci Vieira, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, num dos seus livros, Perfis da Vida, diz assim: toda especial foi a sua vida, anunciado por profetas, sonhos e anjos, aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e pelo despotismo dos dominadores políticos que o desejavam, um guerreiro apaixonado. E nós vamos entender por que Jesus era anunciado, não Jesus, mas um Messias era anunciado, tanto do passado e aguardado como um guerreiro ou um líder apaixonado. Porém, já nos dando uma grande exemplificação como cristãos, Jesus, o maior ser da história da humanidade, resolve vir à Terra anonimamente, à noite, no estábulo, nascendo numa manjedoura, num vilarejo, justamente em Belém. E aqui diz: porém, no silêncio da noite, ele nasceu em Belém. Foi no estábulo, em pleno anonimato, numa simples manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor de duas únicas testemunhas, os seus pais, Maria e José. Seus primeiros visitadores representavam as dores do mundo. Isso é um símbolo muito importante. Quem foram os primeiros visitadores de Jesus? Os pastores. Representavam as dores do mundo. Seguidos daqueles que representariam as glórias dos céus. Quem foram? Os reis magos, que vieram inclusive montados, nos seus camelos, Melquior, Baltazar e Gaspar, que trouxeram incenso, ouro e mirra para presentear, como se faz normalmente até hoje, Se presenteia alguém quando nasce, quando comemora aniversário, enfim. Ele veio para compreender a pequenez humana, impulsionar os indivíduos ao crescimento interior e alcançar as conquistas da alma. Grandioso hoje como ontem, ele é o amanhã de todos os que choram, sofrem, perdoam, aguardam e amam. Jesus é a representação máxima do amor de Deus na terra, modelo e guia em todas as épocas da humanidade. Esse é Jesus. Esse Jesus que, digamos, nós, por mais que passemos uma única encarnação como esta, estudando desde as primeiras letras até as últimas horas da nossa vida, não compreenderemos ainda. Porque Jesus Cristo é grande demais para compreendermos em apenas uma única existência. E aí, por falar na existência desse ser maravilhoso, a pergunta que nós fazemos e que deve servir para todos, absolutamente para todos. O que representa mesmo o nascimento de Jesus? Será que Jesus realmente nasceu lá em Belém, naquela noite, no estábulo, nasceu e foi colocado numa manjedoura, visitado por simples pastores e por grandes magos vindos do Oriente? Será que Jesus realmente nasceu ali? E aí eu vou repetir a pergunta, só que agora colocando uma outra modalidade. Será que Jesus Cristo nasceu ali para todos? Pensemos
será que o lugar e o tempo de nascimento do Cristo foi igual para todos os que o conheceram? Vamos refletir sobre isso daqui a alguns instantes. Mas, trazendo para nós, agora cada um pense de si para consigo. E Jesus, quando foi que ele nasceu para nós? Eu não vou nem questionar, porque eu acho que não precisaria fazer isso. Se vocês estão aqui neste momento, é porque Jesus Cristo já nasceu para nós. Mas qual foi o dia? Em que momento, exatamente, que Jesus Cristo nasceu nas nossas vidas? Pensemos sobre isso. E além do mais, reflitamos a manutenção desse nascimento do Cristo em nós. Será que Jesus pode apenas nascer? Se nós sabemos que Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu e até morreu, mas fez uma grande obra, a mais maravilhosa obra de toda a história da humanidade, tanto que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele, não foi assim? Pois bem, a pergunta, será que Jesus continua nascendo, crescendo, vivendo em nós? Pensemos sobre isso, depois a gente vai falar um pouco mais. Porém, vamos a um outro questionamento que nos cabe neste momento. Nós disséramos que aqueles 3 reis magos, Melquior, Baltazar e Gaspar, trouxeram presentes para Jesus, não foi? E aí, o que foi que eles trouxeram? Quem lembra? Incenso, ouro e mirra, exato. Os pastores trouxeram a sua presença. Dizem que alguns trouxeram algumas ovelhas. Bom, independentemente de terem trazido algo ou não, não importa neste instante. Mas imaginemos que, naquele momento em que Jesus estava nascendo, aquela estrela maravilhosa estava anunciando a chegada do ser mais maravilhoso à terra, e que os anjos do Senhor chegam naquela paragem onde os pastores estavam tomando conta das suas ovelhas, porque eles precisavam fazer isso, e que ali chegou um dos anjos do Senhor e anuncia o nascimento de Jesus. E os convida, e eles vão, exatamente. E também os magos, os sábios do Oriente, que não souberam do nascimento de Jesus naquele momento. Eles estudavam, eles eram astrônomos, eram matemáticos, estudavam as escrituras. E em fazendo isso, eles sabiam, não todos, mas muitos sabiam da existência daquele momento de que uma estrela haveria de guiar ao nascimento do grande rei. Essa é a razão porque eles percorreram longas distâncias e chegaram até aquela região, levando aquele ouro, incenso e mirra. Pois bem, agora vamos trazer para nós. E se nós fôssemos comunicados que Jesus haveria de nascer, e soubéssemos que Jesus seria aquilo que nós sabemos hoje que ele é? A pergunta que eu faço para vocês e o que eu já fiz para mim. Eu todo dia faço a mesma pergunta. Que presente vocês dariam ao Cristo? Já pensaram? Não precisam me dizer não, tá? Agora vamos a uma outra pergunta. E se Jesus tivesse a oportunidade de nos dizer que presente ele gostaria de ganhar? O que é que vocês acham que Jesus iria querer? Cada um deve pensar. Porque essa obra, esse presente que nós poderemos e deveremos dar ao Cristo, por adesão, por reflexão e por conclusão dessa nossa adesão ao cristianismo, deve povoar as nossas consciências até o fim das nossas existências, ou melhor, dessa existência. Pois bem, essas são as questões que nós vamos tentar caminhar com elas até o final dessa exposição. E este ser tão grandioso, tão maravilhoso, que foi anunciado no livro A Caminho da Luz por Emmanuel, como sendo o governador da terra, Jesus, o governador da terra, o ser maior de todos, o unigênito de Deus, como se diz, não o único, mas o unigênito, no caso maior, o perfeito que viveu na terra. Pois bem, a preparação da encarnação de Jesus, ela recuou no tempo em milênios. E quando se decidiu da existência, ou melhor, da encarnação de Jesus, do nascimento do Cristo, não é reencarnação, é encarnação. Jesus veio uma única vez, como ser na condição que veio. Porque tem livros que dizem que Jesus foi um monte de coisa, e opa, vamos parar por aí, não é? Para nós espíritas, uma única encarnação do Cristo. Pois bem, mas esta encarnação do Cristo é anunciada no livro A Caminho da Luz por Emmanuel, Psicografia Mágica de Francisco Cândido Xavier. Pois bem, o que se diz nas tradições deste livro é que Jesus
planejou a sua encarnação milênios antes da sua vinda, da sua chegada, e que quis que as tradições antigas, sobretudo do povo judeu, do povo hebreu, do qual ele haveria de nascer, soubesse disso. E isso aconteceu. Tanto que os profetas do passado, eles anunciavam a chegada de Jesus. Alguns diziam exatamente como haveria de ser. Uns diziam que ele nasceria de uma virgem. E outros diriam exatamente que ele viria para o reinado. E aí a gente vai ver Zacarias, vai ver Isaías, vai ver Elias, entre outros, anunciando Jesus. João, evangelista, o discípulo amado de Jesus, ele chega a dizer, no capítulo 1, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por quê? Vamos entender a contingência, ou seja, a situação, a contextualização política e social da época em que os nossos irmãos judeus, ou os hebreus, viviam sob o domínio do povo romano, ou do Império Romano. Então eles queriam um guerreiro, por isso a expressão guerreiro. Eles queriam um líder para libertá-los e para fazer com que o império deles pudesse crescer e se sobrepor, não só os romanos, mas todos aqueles que estavam à sua volta. No entanto, ora, esse ser que haveria de liderar, ele nasce numa noite, ele nasce num estábulo, ele nasce e é colocado numa manjedoura. Ele é anunciado, mas é visitado por pastores. Como pode? Então é este ser que não é reconhecido nem é recebido pelos seus. Veio para o que era seu e os seus não os receberam. Porém, Jesus, por saber que esses sinais haviam sido dados lá nas velhas escrituras, ele veio para cumprir as escrituras. Tanto que ele dizia, deixe que se faça assim para cumprir as escrituras. E uma delas é essa aqui. Em Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10, diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar ao outro, e desde um rio às extremidades da terra. Ora, ele entrar em Jerusalém, e eu já estou falando Jesus nos últimos 8 meses em que viveu em Jerusalém, porque a maior parte da vida Jesus viveu em Cafarnaum, lá na Galileia. Pois bem, e Jesus entra, a entrada triunfal do Cristo é feita montado no... Que história é essa? Como pode? Um líder, um dominador, montado num jumento, e acompanhado de um jumentinho, por sinal um texto fala isso, né? Enquanto que os grandes dominadores, vestidos com aquelas roupas fantásticas, maravilhosas, né? Com aquelas espadas, num cavalo geralmente branco, enorme, afastado de todos os demais, porque era o líder, era o governador, era o líder, era o rei. E Jesus simplesmente entra montado no jumentinho para cumprir as escrituras de Zacarias. Pois bem, Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Adoro quando se chama Jesus de príncipe da paz. Pois bem, então era este Jesus que viria e que, porque sabia como viria e o que viria fazer, ele já se prepara para isso. No livro que eu mencionei para vocês, o livro A Caminho da Luz, diz assim, eu vou ler para vocês de forma resumida. A comunidade dos seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus Cristo faz parte, apenas se reuniu por 2 vezes no curso dos milênios. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprenderia da nebulosa solar, ou seja, quando o Sol iria fornecer os elementos para formar a Terra. E a segunda vez que essas grandes entidades angélicas se reuniram, Jesus inclusive fazia parte, se reuniu pela segunda vez, foi para decidir sobre a vinda de Jesus. Será que Jesus Cristo poderia ter vindo no período de Moisés? Não, claro que não. Sabe por quê? Porque a humanidade ainda era muito infantil, os espíritos ainda eram crianças. Estou colocando criança no corpo, do ponto de vista
moral. Ainda éramos infantis, ainda precisávamos de leis muito rígidas, muito duras. Nós não compreenderíamos o amor que Jesus Cristo iria trazer. Não iria compreender que Deus é Pai. Não. Ele teria que compreender, aquele povo infantil, que Deus era um guerreiro, o rei dos exércitos, para trucidar os seus inimigos. Era assim que se entendia. Então Jesus não poderia vir naquele tempo, mas poderia ser anunciado. E assim aconteceu. Jesus é anunciado, e no momento em que a humanidade atinge o ponto de entrada na maioridade, ou seja, na adolescência espiritual para a maioridade, é que Jesus Cristo vem. Tudo foi muito bem planejado. Muitas vezes nós improvisamos as nossas vidas, né, ou nossa vida, mas não é assim que acontece com o mundo espiritual e muito menos com a lei de Deus. Pois bem, e aí João, porque também sabia, João evangelista, não o João Batista, mas o evangelista, ou seja, o discípulo amado de Jesus, ele tempos depois, claro, porque a maioria dos livros, né, dos evangelhos foram escritos 10, 20, 30, 40 anos depois da existência de Jesus. Não foi na hora, ele não era um jornalista que estava escrevendo na hora que Jesus estava fazendo os milagres, não. Isso aí surgiu bem depois, sob inspiração, é claro, mas bem depois. Pois bem, e João, evangelista, sabendo que Jesus Cristo era assim, não só tudo isso que foi dito, mas o grande governador da terra, ele diz no seu capítulo 1, no versículo de 1 a 14, assim, que é o que nós muitas vezes ouvimos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus. O Jesus que para muitos, que dizem inclusive que acreditam nele, ainda continua um ser desconhecido. E aí comecemos a refletir sobre nós mesmos. O que nós conhecemos sobre Jesus, verdadeiramente, já transformamos o nosso coração e a nossa consciência numa manjedoura, em que Jesus Cristo nasce todos os dias e que nós o alimentamos para que ele possa crescer. Reflitamos como cristãos. E mais ainda, aí eu vou acrescentar um elemento que está fora dessa palestra, que é uma outra, como brasileiros. Reflitamos como cristãos brasileiros. E aí eu vou colocar para vocês com todas as letras. Não como privilégio, entre aspas, um privilégio, mas não é. É uma grande responsabilidade sermos cristãos no Brasil, a pátria do seu evangelho. Se Jesus cria o Brasil para ser a pátria do seu evangelho, ao qual no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que antes de estar ligado ao coração de quem quer que seja, é o coração dele, de Jesus, que o Brasil estará ligado para sempre. Então, é de grande responsabilidade, alegria e satisfação sermos cristãos nessa encarnação, vivendo no Brasil. Pois bem, esse nascimento de Jesus, ele já nos dá de antemão a grande lição do Cristo, a da humildade. Porque o mais maravilhoso de todos os seres que Deus poderia ter mandado à terra, resolveu nascer num estábulo, numa noite, e dormir pela primeira vez numa manjedoura. Todo mundo sabe o que é manjedoura, quem não sabe? Manjedoura, uma vez eu fui dizer isso, a senhora disse, o que é manjedoura mesmo? Eu disse, é o coxo de cavalo, simplesmente. Quando a gente diz assim, tem música inclusive, né? Nasceu numa manjedoura, é tão bonito, não é? Agora pensemos aqui, vocês que são mães, e também os pais, aí inclusive eu entro nessa conta. Como nós nos sentiríamos em ter que colocar o nosso filho num coxo de cavalo para dormir? Não tem muita poesia nisso, não é verdade? Pois Jesus escolheu nascer assim, para já nos dar de antemão a grande lição da humildade. E vamos mais, Jesus planejou tão bem a sua encarnação na terra, que ele escolhe o ser dos seres, o mais maravilhoso para tutelá-lo, para ser a sua mãe.
E aí é uma outra palestra, é uma outra ideia, é uma outra história. Reconhecidamente Maria, ou Miriam, né, que também pode ser chamada Miriam, Maria de Nazaré. E aqui diz assim: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre sua vida preciosa, a vida desse embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em reconhecer a abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Ninguém sabia quem era ela. Pois bem, humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como um lírio, trazia consigo a resistência de um diamante. Pobre entre os homens, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa diante de Deus. Maria de Nazaré, que para uns é adorada demais, eu estou falando dos cristãos, com todo respeito, e para outros é adorada de menos. Para nós espíritas, com todo respeito a todos os demais, ela é colocada no lugar certo, do reconhecimento à grandiosidade que representa a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser saber mais, o livro Boa Nova, o último capítulo vai falar sobre Maria, que é uma verdadeira lição, uma verdadeira poesia falando sobre Maria de Nazaré. Pois bem, agora pensemos, esse nascimento de Jesus lá em Belém, que a história não precisa contar para vocês, que todo mundo conhece, que foi um recenseamento, não é isso? Porque Maria morava na Galileia, morava em Nazaré, que é na Galileia. E por causa do recenseamento teve que ir para a Judéia. Belém fica na Judéia, então eles tiveram que fazer isso. E em chegando lá, devido à paternidade de José, aí a relação, a ligação dele com a Judéia, então ele teve que fazer isso aí. Então esse movimento. Então quando chega lá, Jesus nasce. E a gente sabe que dias depois, eu me lembrava agora há pouco, né? Uma senhora dando uma entrevista na rádio, falando sobre o drama histórico da humanidade, das migrações forçadas e desse drama vivido pelos nossos irmãos hondurenhos, salvadorenhos, enfim, né? E agora que teve, lamentavelmente, o falecimento de uma garotinha, né, de 7 anos apenas, tentando atravessar aquele muro lá, aquela parede lá nos Estados Unidos, sem aqui questionar as situações geopolíticas, não estamos aqui questionando isso, só anotando a existência desses dramas. Nos esquecemos, só que eu depois lembrei, que Jesus também passou por isso. Quem não lembra, né? Que quando da perseguição de Herodes, porque quando os 3 reis magos não voltaram para avisar a ele do nascimento de Jesus, Herodes manda uma força para executar as crianças abaixo de 2 anos. E José é avisado que deve sair da Judéia. E para onde é que eles vão? Eles atravessam o continente. Eles vão para o Egito. E lá eles são refugiados. E aí eu me lembrei, porque a senhora que estava dando a entrevista, ela disse que 2 são as principais causas das migrações. Uma questão econômica, a outra por razões de segurança. Aí me lembrei, Jesus fugiu com os pais por razão de segurança. Só depois que Herodes morre é que Jesus, juntamente com os pais, voltam e aí eles se fixam exatamente em Nazaré, que foi a terra onde viveu Maria durante todo o tempo, e o próprio Cristo, que ele foi considerado e chamado de Jesus Nazareno. Ele vestia e os cabelos era a moda nazarena. E de Nazaré, Jesus vai para Cafarnaum e lá ele divulga, ele começa a sua prédica evangélica praticamente em Cafarnaum, justamente próximo do monte e do mar da Galileia. Então todas aquelas maravilhosas lições, inclusive o Sermão da Montanha, ele é proferido ali, e Jesus passou durante bom tempo da sua vida. Veja outra grande lição: Jesus viveu na casa da sogra de Pedro. Pedro morava com a sogra. Então, hoje as pessoas têm esse preconceito com sogra, né? Mas um dos maiores discípulos de Jesus viveu com a sogra. E Jesus, inclusive, curou a sogra de Pedro. Vocês sabem disso, está lá nos evangelhos. E aquele livrinho, Luz no Lar, ou é Jesus no Lar, um dos dois, eram lições que Jesus dava todas as noites na casa da sogra de Pedro. Então Jesus nos dava as grandes lições que ficaram registradas naquele livro ali. Então Jesus era uma pessoa humanamente simples, vivia como qualquer outra pessoa. Ele inclusive trabalhava. Jesus trabalhava? Jesus trabalhou durante bom tempo como arrimo de família, e ele era carpinteiro.
Depois que ele vem para Cafarnaum, ele ali passa a ajudar Pedro na pescaria, porque Pedro era pescador. Além de fazer o ofício, né, de pescador, ajudava Jesus em todas as suas preparações. E Jesus, vez por outra, estava na barca. Quem não vê aquelas passagens bíblicas que Jesus estava na barca? Não tem uma que Jesus estava dormindo? Ora, Jesus estava dormindo na barca, estava voltando da pescaria. E aquela que Jesus Cristo vai e anda sobre o mar até a barca. Jesus estava indo trabalhar. Entenderam? Então Jesus ele tinha que trabalhar, ele precisava ajudar e ele dava o exemplo. Então era esta a visão que Jesus Cristo passava para todos nós, o seu ser humano. Porém, o ser divino, esse se sobressai sobre todos os outros. Pois bem, e aí refletimos sobre este nascimento de Jesus. Será que ele ocorreu para todas as pessoas que conviveram com Cristo exatamente ali, em Belém, naquela noite? Será que para todos Jesus nasceu ali? Eu vinha entrando aqui quando o Severino falava que durante esse mês de dezembro estão falando sobre os discípulos, não é isso? Você falou sobre João, que vai ter a próxima palestra. E se tivéssemos as condições de entrevistar vários dos personagens que viveram com Cristo e perguntássemos a eles, para você, quando foi que Jesus nasceu? Será que vocês acham que eles diriam, Jesus nasceu em Belém? Lá em Belém, assim, esses detalhes. Se perguntássemos, por exemplo, a Nicodemos. Nicodemos foi estudado aqui? Não foi? Pois bem, se perguntássemos a Nicodemos, para ele, quando Jesus nasceu. Ouçam o que é que Nicodemos diria. Jesus nasceu para mim em Jerusalém, numa noite silenciosa e escura, principalmente para a minha alma, quando ele a iluminou dizendo, maravilhosamente, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi neste dia, diz ele aqui, daí por diante, ele preencheu todo o meu ser. Foi neste dia que Jesus nasceu para mim. Então vejam vocês, e aí a gente vai ler outros aqui, que para todos os que conheceram Jesus, sobretudo os que conviveram diretamente com Jesus, mesmo que esporadicamente, e aqueles que se demoraram, Jesus não nasceu ao mesmo tempo. Existem, inclusive, alguns que conviveram com Cristo diretamente, mas que Jesus não havia nascido para ele naquele momento que estava convivendo. Vocês vão entender daqui a pouco quando nós colocarmos aqui algumas situações. Se tivéssemos a condição de ir até Jericó, uma das grandes cidades econômicas da região da Palestina, e entrevistássemos aquele que nós espíritas conhecemos como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mas que naquela época era conhecido como o publicano Zaqueu. Se perguntássemos a Zaqueu, Zaqueu, quando foi que Jesus Cristo nasceu para você? Certamente ele diria assim, foi em Jericó que ele nasceu, no esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore para vê-lo, de longe talvez, eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo, Zaqueu, desce daí depressa, porque me importa ir contigo à tua casa hoje. Que coisa linda, né? É maravilhoso. E nunca mais esqueci quando ele me disse, a salvação entrou na tua casa, Zaqueu. Mas não é na casa física, é também, mas sobretudo na casa mental. Porque Zaqueu era um homem rico e ele era, de certa forma, ele conquistou uma fortuna, né? Porque ele era chefe dos publicanos e parte no começo não tinha lá essa honestidade toda. Depois de um tempo é que ele começa a entrar em dúvida, porque ele era odiado por aqueles a quem cobrava, que eram os seus, que eram os judeus, e era odiado pelos romanos também, porque os romanos não gostavam dos publicanos, porque tinha que pagar aos publicanos o dinheiro dos impostos. Então Zaqueu vivia rico e só. E quando conhece Jesus, ele diz, agora já sei o caminho. E aí a salvação entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu finalmente descobre Jesus. Jesus é fantástico em tudo que faz. Ele ousa elevar aquela época as mulheres a uma condição que a própria cultura da época não dava. Nós sabemos disso.
Infelizmente, eu digo a vocês que ainda hoje a mulher no mundo, de uma forma geral, ainda tem um espaço a ser conquistado. Não é verdade? Mulheres que trabalham os mesmos ofícios dos homens e ganham menos. E aí os privilégios. Mulheres que antigamente não podiam ser votadas, no caso do Brasil, não poderiam ser eleitas e tal. Até porque o Congresso ainda hoje tem um número mínimo de mulheres. Mas Jesus não olhava sexo, não olhava situação social, olhava a alma. E Jesus não só também quis contrariar a cultura da época, e ele vai a Samaria. O povo samaritano, ele era mal visto pelos judeus, por causa das crenças do passado. A gente não vai trazer aqui, mas eles não, porque tinham determinadas passagens das antigas escrituras que uns aceitavam e outros não. E por essa razão houve uma cisma, uma cisão. Então, os samaritanos nem sequer falavam com os judeus. Mas Jesus não aceitou isso. E não só Jesus quis quebrar essa situação, como foi ter com uma mulher. Foi conversar com a mulher no poço de Jacó. E ali, se perguntássemos a mulher samaritana, quando foi que para ela Jesus nasceu, ela diria assim: Jesus nasceu junto ao poço de Jacó, quando compreendendo a minha verdadeira sede, disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois nunca mais terá sede, porque lhes fará saltar para a vida eterna a água que eu lhe der. Segundo Carlos Torres Pastorino, essa mulher samaritana, em encarnações futuras, se torna uma das doutoras da igreja. Santa Teresa d'Ávila nunca mais esqueceu Jesus. Então quem conhece Jesus nunca mais o esquece. Tem outros aqui, mas por causa do avançar da hora, que eu estou vendo que só tem mais 10 minutinhos, eu vou deixar para vocês, porque eu vou ler uma última aqui que eu acho fantástico e interessante. Tem Pedro, a mulher adúltera, Paulo de Tarso. Cada um desses personagens teve um nascimento especial em relação ao próprio Cristo. E um deles, um dos últimos que nós anotamos aqui, que conviveu com Jesus, que Jesus o aceitou. Ele era um líder, ele era um zelote, ele zelava pelas leis de Israel. E ele queria sim uma revolução para libertar o povo de Israel. E era um dos discípulos de Jesus. De quem eu estou falando? Dele, Judas Iscariotes. Conviveu com Jesus. Mas ouçam o que ele diz, quando se perguntou, quando Jesus nasceu para ele. Ele diz assim: Jesus nasceu nas trevas em que eu me encontrava após o suicídio. Vejam que Jesus nasceu bem depois para ele. Pois enquanto muitos ainda lamentavam sua morte, ele foi ao meu encontro e me disse: nada temas, Judas. Se roguei ao Pai perdão para todos, a mim caberia vir encontrá-lo, trazendo o meu beijo de carinho e de amizade e todo o meu perdão. Esse é o Jesus que a gente conhece, né? Então Jesus, enquanto todos estavam lamentando a morte do Cristo, Jesus estava indo resgatar um amigo que havia se perdido nos cadafalsos da ilusão. Esse é o Jesus que nasce a todos os instantes na nossa vida. E aí perguntamos, meus irmãos, a todos nós, porque também a mim compete perguntar a mim mesmo. Diante de tantas passagens que Jesus Cristo nos proporcionou em termos de ensinamento, na nossa vida, na sociedade, porque estamos na nossa sociedade, convivendo uns com os outros. Muitas pessoas que não conhecem o Cristo, aqueles que conhecem o Cristo, mas parece que pela prática não conhecem, ou demonstram não conhecê-lo, mas porque nós conhecemos o Jesus. Em que momento da nossa vida precisamos confirmar esse nascimento do Cristo, ou mesmo demonstrar que Jesus naquele instante estava nascendo para nós? Foi quando Jesus Cristo disse: se alguém te bater na face esquerda, oferece também a direita. Foi nesse momento de gravidade e de grande sacrifício e de provação, e aí Jesus nasceu naquela hora e permaneceu dentro de nós? Ou foi quando, diante de grandes desafios, porque a gente estava condenando as pessoas, e aí Jesus diz: perdoa para que o Pai vos perdoe? Será que foi em momentos muito graves em que nós precisávamos nos reconciliarmos justamente com aqueles desafetos, e muitas vezes eles estão dentro da nossa casa? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Foi nesse dia, pela primeira vez, que nós fizemos isso, sinceramente, e Jesus nasceu dentro de nós? Ou aquele que um dia ouviu, porque partiu um parente nosso,
alguém foi embora. E a dor pungente estava tomando conta do nosso ser. E aí Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E renovamos as nossas esperanças em Jesus, por saber que nós não seremos destruídos jamais. O nosso corpo volve ao físico, volve à tumba e se desfazerá. Mas a alma resplandecente sairá do corpo e continuará maravilhosa rumo à perfeição. Foi nisso que acreditamos, foi nesse dia que Jesus Cristo nasceu para nós. Que maravilha. Pois bem, Jesus ainda nos disse, fazei aos outros aquilo que desejais que os outros vos façam. Foi nesse dia que Jesus nasceu para nós, ou quando ele disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Diante dos sacrifícios da vida, não há um só ser, nascido na terra, que não tenha que passar por determinadas provações, seja na forma de provação propriamente dita, ou mesmo de expiações, porque o mundo, a terra, ainda é uma escola. E ainda é um hospital para muita gente. Por isso, a grande necessidade de passar por todos esses sofrimentos. E por falar no mundo tão sedutor, cada vez mais, porque o período de transição que nós estamos vivendo está nos encaminhando para muitas decisões, sobretudo do ponto de vista das nossas convicções espirituais, ou das nossas convicções cristãs, e os convites e as seduções do ponto de vista espiritual e físico estão se fazendo sobre todos nós. Jesus diz assim, que te importa o mundo? Segue-me tu. Será que é nesse momento que Jesus Cristo tem nascido para nós? Será que no momento em que nós somos muitas vezes, chamados a cometer determinados impropérios do ponto de vista político, social, econômico, enfim, será que nós colocamos em jogo a nossa vida, a nossa biografia, a nossa ética, a nossa moral, no trabalho, onde quer que seja? E aí nós nos lembramos, Jesus dizendo isso, que te importa o mundo? Segue-me tu. E aí a gente renuncia. A gente perde o emprego porque a gente não quer se dobrar diante da corrupção. A gente perde um amor porque também não quer se subjugar. A gente perde as coisas do mundo, mas conquista as glórias dos céus. Então, que nós reflitamos sobre esse nascimento de Jesus. E digo a vocês, esse nascimento se dá todos os dias. Todos os dias somos provados. Eu me recordo bem rapidamente, lembrando de todos os dias, foi feito um questionamento. Uma pessoa uma vez perguntou a Chico Xavier, porque Chico Xavier tinha contato com os espíritos como nós temos uns com os outros aqui. Ele dizia às vezes que não conseguia mais distinguir quem era vivo e quem era morto. E uma vez alguém perguntou a Chico, disse, Chico, você é influenciado pelos espíritos? Chico Xavier gostava muito de falar pouco, né? E aí perguntaram a Chico, né? Você é influenciado pelos espíritos? Ele disse assim, todo dia. Todo dia. Entende? E aí a pessoa ficou surpresa com aquilo. E disse, o que é que você faz? Chico falou menos ainda, disse, trabalho. Foi só o que Chico disse, trabalho. Ocupemo-nos no trabalho com o Cristo. Que essas influências, elas virão, mas elas não terão ressonância na nossa consciência nem no nosso coração. Então é o trabalho no Cristo e com o Cristo. No Cristo quando é numa casa religiosa e com o Cristo quando é fora dela. Então, no Cristo e com o Cristo, se estivermos sempre ligados ao Cristo, Jesus nascendo todos os dias como no nosso coração como uma manjedoura, estaremos, vamos colocar entre aspas, blindados diante dessas influências do mundo e de fora do mundo. É esse o Feliz Natal de Jesus, todos os dias. Porque o Feliz Natal do Papai Noel é agora, né? Em dezembro, né? Vocês sabem aí. Mas o Feliz Natal de Jesus, 365 dias e 6 horas, que ainda tem as 6 horas, porque eu sou da área de geografia e sei que tem 6 horas, que a cada ano, quanto o ano bissexto, que é o dia 29 de fevereiro. Não é isso, Baixo? Muito obrigado, professor de matemática que me ajuda aqui, meu colega do Colégio Militar. Pois bem, vocês lembram que eu fiz uma última pergunta? Eu vou tentar resolvê-la em 3 minutos. Se fôssemos até Belém, naquela noite, também influenciado por aquela luz, aquela estrela, e resolvêssemos levar um presente para Jesus, que presente nós levaríamos? Lembram disso que eu fiz essa pergunta? Eu não fiz? Pois bem, mas eu fiz uma outra pergunta, qual foi? E se Jesus pudesse escolher
Que presente Jesus gostaria de receber de nós? Eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem, tá? Para saber se vai bater com a minha resposta, tá bom? Imaginem alguém dizendo para você: olha, Jesus nasceu. E aí todo mundo já sabe quem é o Jesus. Vamos levar um presente para ele. E aí nós vamos pensar, o melhor de todos os presentes que poderíamos levar, né? O que há de mais maravilhoso, o que há de mais sagrado, seja lá o que for. O que você levaria? O que eu levaria? O que nós levaríamos? Diante da nossa dificuldade, minha irmã, de saber que presente nós levaríamos para Jesus. Incenso, ouro ou mirra? Qual deles nós levaríamos? O presente que nós iríamos comprar para Jesus está à venda no Shopping Center Recife, está à venda nas feiras livres. Onde está o presente? Pois bem, Jesus em Mateus capítulo 25, versículos de 34 a 46, ele nos deu o caminho para nós comprarmos o seu presente. Vou ler para vocês. Disse Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava despido e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Era prisioneiro e fostes-me ver. Então os justos responderão, dizendo assim ao Senhor: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e o hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o Rei, o nosso querido Jesus, o Salvador, lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizerdes a menor destas coisas aos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que o fareis. Esse é o presente que Jesus quer. Só isso. Ele está à venda onde? Em lugar nenhum. Mas ele está à disposição dos nossos sentimentos, porque ele está exatamente no lugar onde nós podemos alcançar. Aqui. Dentro do nosso coração. Tenhamos a plena convicção e certeza. Não precisa ser rico, não precisa ser inteligente. Apenas ter o coração aberto como uma manjedoura para o nascimento do Cristo todos os dias. E aí, não só Jesus nascerá todos os dias, e todos os dias será um Feliz Natal, como todos os dias ofertaremos em nome do Senhor a tantos quantos estiverem em seu nome o presente que ele mais quer, que é o amor e a caridade de todos nós. Muita paz para todos.